jejum intermitente ficou muito famoso há alguns anos já por esse poder de emagrecer e muitas pessoas tendo muitos resultados com o jejum. Mas aí eu te pergunto, será que é mais interessante para emagrecer comer de 3 em 3 horas ou fazer jejum intermitente? Oiê, tudo bem? Meu nome é Ludmila Bortoni, eu sou nutricionista e aqui eu falo sobre alimentação saudável, sobre emagrecimento e mentalidade porque eu acredito que o emagrecimento começa pela mente. Realmente, a gente viu muita gente emagrecer muito com jejum intermitente. Você deve ter conhecido aí uma amiga, algum familiar seu que fez jejum e conseguiu emagrecer. E aí eu vou explicar pra você um pouco mais sobre o jejum e também porque tem os defensores ali de que não, você tem que comer a cada 3 horas se você quer emagrecer. Então, antes da gente até começar a falar um pouco do jejum aqui, eu preciso explicar pra você como funciona o comer de 3 em 3 horas. O objetivo de você comer a cada 3 horas é você evitar de chegar na próxima refeição morrendo de fome, com aquela fome absurda, e de repente perder o controle, fazer escolhas mais impulsivas, então fazer escolhas alimentares não tão bacanas e também acabar comendo uma porção de comida muito exagerada que poderia fazer você comer calorias além do necessário e acabar te fazendo engordar. Então a ideia de comer a cada 3 horas é fazer você chegar em cada refeição com uma fome um pouco mais controlada, onde você consegue selecionar melhor as suas escolhas alimentares e também consegue comer em quantidades mais moderadas. Já a ideia do jejum intermitente é fazer você ficar com uma janela maior sem se alimentar para que seu corpo possa acessar os seus estoques de gordura e assim te fazer emagrecer. Diferente de comer a cada 3 horas, onde você vai com um pouco menos de apetite, um pouco menos de fome em cada refeição e dessa forma você consegue ser mais moderado e também emagrecer. O jejum parece ser uma solução muito fácil, porque afinal é só você ficar sem comer por longas horas. Mas um ponto que vai contra o jejum, que atrapalha muita gente, são os sinais de fraqueza, de cansaço, fadiga, indisposição, dores de cabeça, alterações de humor, hipoglicemia, falta de concentração e foco. Com isso, o processo de emagrecimento se torna extremamente exaustivo e desgastante, tanto física quanto mentalmente. Outro ponto que a gente precisa considerar é que o desconforto da privação, de alimentos faz você muitas vezes ter decisões precipitadas, exagero alimentar e acabar consumindo mais calorias do que o que você gasta. Ou seja, nesse contexto de jejum, onde você passa por muita privação, para algumas pessoas pode gerar um consumo maior de calorias do que ela gasta. Então a gente tem um processo de jejum intermitente onde você pode até mesmo engordar. Então chegamos à conclusão de que o que sustenta o emagrecimento no jejum intermitente é o déficit calórico. E o que a ciência tem nos mostrado em relação a jejum intermitente e comer de 3 em 3 horas? Será que tem um que é preferido, que é favorito, que é melhor no processo de emagrecimento? Antes de eu continuar, eu preciso te convidar a se inscrever aqui no canal. Então se inscreve aqui no canal se você ainda não é inscrito. Deixa o teu joinha aqui no vídeo também, compartilha com outras pessoas se esse vídeo está te agregando. E voltando ao assunto, o que a ciência diz em relação ao jejum intermitente e comer de 3 em 3 horas? Qual que é o melhor aí? Quando a gente olha para grandes estudos, que são as meta-análises, que são estudos de estudos, e é o nosso maior grau de evidência quando a gente pensa em estudo científico, quando esses estudos eles mostram pessoas onde as duas comem as mesmas calorias, mas uma está em jejum intermitente e a outra está comendo a cada 3 horas, não existe diferença na perda de peso. Ou seja, não faz diferença se você faz jejum ou se você come de 3 em 3 horas. O que conta nesse contexto de emagrecimento é o déficit calórico. Mas, Ludmila, eu emagreci fazendo jejum intermitente. Olha, eu emagreci muito mais do que comendo de 3 em 3 horas. Sim, minha senhora. Porque no seu caso, provavelmente você conseguiu fazer um déficit calórico muito maior quando fez jejum intermitente do que quando estava comendo de 3 em 3 horas. E isso nos leva a uma questão muito importante que é a individualidade. O que isso significa? Que não existe receita de bolo para todo mundo, minha senhora. Para você pode ser que funcione o jejum intermitente, para outra pessoa pode ser que seja completamente insustentável ela pensar em jejum. E para ela talvez o comer de 3 em 3 horas funcione melhor. Eu particularmente não gosto muito de jejum intermitente porque eu tenho fome a cada 3 horas, entendeu? Então eu preciso estar ali fazendo minhas refeições programadas e é o que funciona melhor para mim, não perco o controle da comida desse jeito. Ai, Ludmila, mas eu ouvi que o jejum aumenta a autofagia. Tá, minha senhora, e o que isso quer dizer no final das contas? Você sabe me explicar aí? Coloca aí nos comentários pra mim. Se você sabe me explicar o que é autofagia. A autofagia que a gente vê nesses estudos que são relacionados ao jejum, na verdade são estudos que foram feitos em leveduras. E aí nas células das leveduras, os cientistas notaram que no período de restrição do jejum, elas faziam essa autofagia que é como se fosse uma limpeza das células. E aí convenhamos que você não é uma levedura, você não é um fungo, assim eu espero, né? Você é um ser humano muito complexo. Mas a gente tem outros estudos também que foram feitos em ratos, por exemplo, que mostram que pode ter uma certa relação ali do jejum com a autofagia, mas o que os cientistas conseguiram concluir de todos os estudos que já foram feitos relacionados à autofagia é de que pode ser que essa questão de mais autofagia esteja mais relacionado ao déficit calórico do que ao jejum propriamente dito. E na prática, o que fazer? Jejum intermitente ou comer de 3 em 3 horas? Bom, nesse caso você precisa decidir o que funciona melhor para você. Não existe receita de bolo, como eu falei aqui.
O mais importante quando a gente pensa no processo de emagrecimento é manter um déficit calórico, seja através do jejum intermitente, seja através de comer a cada 3 horas. Veja o que mais funciona para você, o que faz com que você não fique pensando em comida o tempo todo, que te dê disposição e energia e que te mantenha saudável. E aí, você já fez jejum? Me conta a sua experiência com o jejum aqui, se deu certo, se não deu, como é que foi para você? É isso, e até o próximo vídeo.